pessoal, atendendo a pedidos nossos mesmos. Estamos aqui para o segundo vídeo sobre sexualidade com... Sexualidade? Sexualidade, Sexualidade. afetividade, relacionamento, sei lá. Com a doutora Magda Gazzi. Com a Magda Gazzi. O Chico Abelha fazendo pergunta e a Adriana Abelha de coadjuvante. O que é? Seu papel? Eu sou esposa. A esposa, claro. É minha prima. É nossa prima. Minha prima. É. Gente, estamos abertos às perguntas que já foram feitas ao longo de anos e anos de consultório e de televisão. Vamos lá, doutora? Vamos? Vamos embora. Todo seu. Pode começar. Não, é você que começa. Foi muito interessante que depois que a gente gravou o primeiro vídeo, né, surgiu uma dúvida. Uma só? Não, um monte. A maior. A maior, mas assim, o que é na realidade sexualidade? Né? A gente fala de sexualidade, a gente fala de relacionamento sexual e eu falo de sexualidade como relacionado aos sentidos, aos 5 sentidos que nós temos. E aí veio essa dúvida, não, mas peraí, como é que é esse negócio de 5 sentidos? Eu acho que o pessoal não vai entender, eu acho o pessoal não vai entender. Explica-se. Porque sexo pra mim sempre teve relacionado, né, a região genital, né? A sexo. Sexo é sempre relacionado a sexo, é verdade. Então acho que a maior parte das pessoas, né, quando se faz a pergunta, o que é sexo pra você? Bom, todo mundo olha pra cá, né, pra baixo. Mas a doutora vai explicar. Tira o doutor, André. Não, mas não era. Mas ela é. Mas ela é, o pior que ela é. Então, Que bom que é, né? a prima vai explicar, vai. A prima. A prima. Então, é muito interessante que quando eu começo a falar sobre sexualidade para um grande grupo, né, a primeira pergunta que eu faço é geralmente isso. O que é sexualidade para você? Quando a gente fala sexualidade, qual é a primeira coisa que a gente pensa? O que eu penso na hora? Eu não penso, eu sinto. Você sente. Mas não é? Não é? A primeira coisa que a gente pensa quando fala em sexualidade é um relacionamento sexual. E que tipo de relacionamento sexual que você pensa na hora que você pensa sobre sexualidade? O que o aluno te respondeu quando você perguntou no curso? Geralmente... Não, é que você também pode se fazer essa pergunta e já responde antes. Já faça essa pergunta para você mesmo, para a gente pensar um pouquinho sobre sexualidade e pensar junto, né? Quando eu pergunto o que vem na tua cabeça, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você pensa em sexualidade, as respostas que eu tenho é essa: sexo, relação sexual, pênis, vagina. É a pergunta, é a primeira resposta que eu sempre recebo e assim, lógico, não são todas as respostas assim, mas... Só 99%. E-mail. E-mail. Mas é o que a pessoa pensa geralmente quando a gente começa a falar em sexualidade. E eu falo que relação sexual, sexo em si, é só uma das formas da gente exercer a nossa sexualidade. Porque somos seres sexuais. Então quem não transa, quem não tem relacionamento sexual, quem não se masturba, quem não se toca, então não tem sexualidade? Não tem? Agora eu vi que tem. A gente aprendeu que A gente tem. aprendeu que ela já deu uma aula E antes. quais são as outras formas da gente viver a nossa sexualidade? Então, como eu disse antes, está ligado e está relacionado aos nossos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato e o tato. Quando eu exerço a minha visão, vamos lá, na visão, quando eu vejo alguma coisa bonita e que para mim, para você pode ser feio, tá? Mas para mim é bonito, para mim é representa uma coisa assim, nossa, que coisa linda de se ver. Gente, pode ser uma fotografia. Você pega uma fotografia de alguém que você gosta muito, que você gostou muito, sua fotografia numa época da sua vida que você gostou muito, a foto de um lugar que você acha maravilhoso e que te remete a uma coisa gostosa, prazerosa, uma coisa que você faz assim, ai, que vontade de estar lá, que vontade de ver essa pessoa, que vontade de estar com o outro. Então, ou vontade de estar comigo mesmo, nossa, que época boa da minha vida. Então, quando o olhar te dá essa sensação de prazer, ou quando você vê passar aquela pessoa que você, uau, né? Gostei de ver.
você está exercendo a sua sexualidade, porque está ligada a um momento prazeroso, a um suspiro, a uma vontade de ter de novo, de viver de novo, de sentir de novo. Quando eu sinto a nossa pele, ela tem muitos pontos sensitivos, sensoriais e eróticos e erógenos, né? E quando eu sinto isso na minha pele, um abraço, um toque, um arrepio, eu estou exercendo a minha Por sexualidade. exemplo, eu gosto muito de tomar sol. Então, quando eu estou tomando sol, isso me dá muito prazer. Eu estou exercendo a minha sua sexualidade. E você não está transando, você não está tendo um relacionamento sexual. É algo que me dá um sentimento de muito bem-estar, Gostoso. um prazer enorme. Você vê o sol, você fala, nossa, eu vou lá tomar sol. Né? Então é uma coisa que você busca de novo, é uma coisa gostosa, é uma coisa prazerosa. Então isto é, quando eu falo exercer a sexualidade, é exercer esses prazeres que os 5 sentidos nos dão. Lógico, num relacionamento sexual, explorar os 5 sentidos é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Traz para um... Expande, parece. Expande, né? traz para um Dessa prazer. área para todo ser. Né? Porque nós, vamos dizer assim, o relacionamento sexual e o prazer não está relacionado só com a nossa área genital. Ok? Então, essa visão de olhar só para a parte genital da gente limita a nossa sexualidade como um todo dentro do relacionamento sexual. Faz sentido para vocês? Se não fizer, vocês perguntem aqui embaixo. Depois de várias explicações, começou a fazer. Então a riqueza, assim, legal pensar que a riqueza, não só no relacionamento sexual, pode ser até quando você faz uma comida, é explorar esses 5 sentidos. Então, na vida sexual de um casal, explorar esses 5 sentidos. Com certeza, Você explorar o enriquece máximo que puder os 5 a sentidos. vida, enriquece a vida quando você explora esses 5 sentidos. Sim, quando alguém fala no teu ouvido, sussurra no teu, num relacionamento sexual. O perfume que marca a vida do casal. O cheiro da pele. A música que marca a vida do casal. Isso, essa coisa, ela dá uma incrementada, dá uma coração mais temperada forte num relacionamento sexual. Mas esses prazeres, esses sentidos não são o relacionamento sexual. Relacionamento sexual é uma das formas de exercer a nossa sexualidade, de trazer à tona todos esses nossos sentidos. Perguntas? Eu não tenho, né? Nessa área. Não, a Magda ia falar das perguntas que ela mais recebeu e ela vai comentar. Isso. Então, perguntas, eu tenho milhões de perguntas para responder também, assim que cada pessoa dentro da sua singularidade, né, e das suas dúvidas e das suas necessidades, vem me fazer essas perguntas. A gente estava fazendo um bate-bola antes aqui, né? E estava falando, nós temos filhos e da importância que é você estar falando para os seus filhos sobre sexualidade e como abordar os seus filhos em relação à sexualidade. Então, eu comecei a lembrar de muitas e muitas perguntas que os pais me fazem em como é que eu vou falar de sexualidade para o meu filho de 2 anos de idade? Como é que eu faço isso? Como é que eu falo de sexualidade para o meu filho de 3 anos de idade? E a gente esquece que a sexualidade está dentro de casa. Se você tem uma parceria sexual, seja feminina, masculina, se você tem uma parceria sexual dentro do seu lar e que você tem um filho, ele está vendo, ele está assistindo ele não está assistindo relacionamento sexual, gente, olha. São 2 coisas diferentes. Mas ele está assistindo sobre afetividade e sexualidade o tempo todo. Pois é, então aí é menos uma questão de falar, é mais uma questão de ser e aí servir de exemplo, né? Para a criança. E a criança, lembrar que a criança, ela é extremamente pontual. E ela pergunta aquilo que ela tem dúvida. Se ela aquilo que é importante para ela. Se ela está satisfeita com a resposta, para ela tá bom, né? Se ela não está satisfeita com a resposta, ela vai fazer uma nova pergunta. Se os pais não respondem, ou mentem, ou fingem, ou desviam, ela não vai mais perguntar. Ela vai buscar essa resposta em outro lugar.
com os amigos, mesmo desde pequenininho. Meu caso, né? Sim, com os amigos, em livrinho, em piadinha, assim como a gente buscou, eu busquei em Criança é piada. muito inteligente, né? muito esperta. Ela vai Isso, perceber. vai Hoje em dia perceber. tem internet, né? Hoje tem, é Nossa, muito mais mais fácil. fácil. e mais complicado, E né? muito mais complicado, É. porque a internet tem coisa boa, coisa séria, coisa muito legal. Inclusive esses vídeos do Chico, né? Nossos agora. É, Aí eu queria falar uma coisa sobre isso depois. tá bom. E tem muita coisa ruim, tem muita informação ruim. Pois é, sobre isso, exatamente. Eu vejo muitos pais falarem assim, eu não deixo meu filho na internet porque ali só tem porcaria. E eu discordo veementemente. também. Na hora eu já falo pro pai, pra mãe, falo assim, não tem. Você já assistiu isso, isso e aquilo? Os meus vídeos são bons, sabe? Mas o que eu acho que é mais importante, os pais têm que estar junto com os Exatamente. filhos. Os pais têm que ser Isso. amigos dos filhos. Eles têm que ter um canal de comunicação na base do mesmo nível de amizade. Porque aí se o pai estiver junto, ele vai saber onde o filho está indo, na hora, né? E acompanha, senta junto com o filho, mostra alguns caminhos para o filho. Assistam junto, Assista as juntos. perguntas virão e esteja disponível para responder, esteja aberto para responder E as se perguntas. você não tiver aberto para responder, porque quando você fala de sexualidade com o teu filho, você sente que você está falando da sua sexualidade, né? Ou, como a gente pensa só naquilo, a gente remete ao nosso relacionamento sexual. Então, se você chegar para o teu filho, e se o teu filho fizer uma pergunta e você falar para ele assim, olha, vamos combinar o seguinte, na minha época eu não tive essa informação dentro de casa, eu não me sinto à vontade para falar disso com você. Seja verdadeiro, seja sincero, mas Não deixe responder. mas eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar uma informação para que juntos a gente possa descobrir esse universo. Isso, Legal. aprenda junto. Ter a humildade de junto. falar, não Aprenda sei. junto. Não sei. Fala, vamos descobrir, pô, que interessante essa pergunta. Vamos atrás. Isso. Tem livros. Leiam os livros com os seus filhos. Posso até dar nome de livros aqui, indicar livros, né? Mas leiam juntos, expliquem juntos e fale, olha, tô com vergonha de falar isso com você, mas que pena, eu vou tentar trabalhar isso em mim, porque sexo é legal, exercer a sexualidade é legal, um relacionamento sexual é legal. Então eu não quero passar isso que eu tenho para você. E isso é muito bacana, e esse vínculo, essa abertura vai fazer com que teu filho te procure num momento, até para descobrir junto, ou para contar, olha, descobri isso aqui. E com essa liberdade, essa intimidade ou essa facilidade, né? Esse canal que você abre junto com o teu filho, você também coloca os teus limites. Olha, na nossa família, ou o que eu acredito hoje, você tem que fazer ou ser até aqui. É até aqui, o teu limite é este. E pronto, e você vai passando aquilo que você acredita como certo e aquilo que você acredita como errado para o teu filho. Eu acho que é importante os pais entenderem que seu filho é seu filho, mas ele não é uma extensão de você. A sexualidade dele não é a sua sexualidade. Sim. A escolha dele, sexual ou qualquer outra, não é a sua. Você não pode escolher por ele. Você pode orientá-lo, você pode ajudá-lo, responder perguntas e segurar na mão e buscar respostas com ele. Isso. E o que acontece muito para os pais, e você me traz um assunto, é o gancho, né? Que me lembra das questões de diversidade sexual, que me chegam no consultório, e muitos pais chegam às vezes com adolescentes lá e falam assim, ai, meu filho ou minha filha agora está se envolvendo com uma pessoa do mesmo sexo, isso não pode, isso não deve, deve ser influência dos amigos, é influência de qualquer errado. É errado, isso não é legal. E eu falo sempre para os pais isso, quando a gente tem um filho, eu sou mãe, né? E quando a gente tem um filho, os pais costumam projetar muito uma história de vida para aquele filho. Então, assim, nasceu um menininho, então ele vai ser não sei de que maneira, ele vai crescer, ele vai conhecer uma menina linda, maravilhosa, inteligente, perfeita,
perfeita, divina, minha amiga, blá, 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 né? E nas conversas já existem as cobranças para que isso se realize, Isso, né? para que Esse isso, projeto. isso. Quando Então, já não combina com a melhor amiga. com a melhor amiga, olha, vai ser assim, né? Sua filha, meu filho. Os pais já projetam essa história para os filhos. E os filhos, eles escrevem as histórias deles, né? E o quanto a gente, enquanto pai e mãe, está aberta, ou estamos abertos para ler, respeitar, entender e acolher, sempre passando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sente, para os nossos filhos, mas acolher. Porque às vezes esse menininho que você criou, ou aquela menininha, princesinha, um casal, já bolei a festa de 15 anos da minha filha, ela tem 3 meses, mas você já bolou o aniversário de 15 anos, com o príncipe encantado, a valsa dos 15 anos. A cor do vestido. A cor do vestido. Aí você já pensou também no casamento da sua filha, que vai ser de conto de fadas, perfeito, o cara vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. E às vezes essa menininha cresce e ela vai se encantar por uma outra menina, por uma outra colega de escola. E ela não quer dançar com o príncipe encantado nos 15 anos dela. E nem com o ator da Globo, né? Ou da SBT, de qualquer, né? De qualquer canal por aí. Mas ela quer dançar de terno. Ela quer colocar uma roupa, ou uma roupa casual, uma calça comprida e dançar com aquela garota que ela adora, que é aquela que ela quer que esteja na festa dela de 15 anos. Isso... Os pais me procuram demais por isso. Então, uma vez uma terapeuta, que eu valorizo muito, me falou, se livrar de desejo de mãe e desejo de pai é uma das coisas mais difíceis dentro de uma terapia. Porque você tem que desconstruir aquele sonho que você já colocou lá como perfeito. Então você pega aquele sonho, a gente ajuda os pais a... Eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Mas a matarem aquele sonho. Porque o sonho é deles. Os pais constroem uma muralha. Sim. Que você tem que transpor para poder viver. Ou esses pais conseguem derrubar a muralha e aceitar esse filho e caminhar com ele para que ele não sofra com essa tentativa de transpor a muralha. E é muito interessante porque os pais vêm com aquela questão para mim assim, eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que minha filha sofra porque eles vão sofrer preconceito, isso. E eu falo para os pais, primeiro preconceito que teu filho está sofrendo é com você. É com a pessoa que ele menos espera sofrer, é com você. Isso é importante, hein, gente? Então, o pai, mãe tá ali... se você quer ser o porto seguro do teu filho, dê asas para ele voar e ser quem ele é. Passe tudo o que você acredita de conceitos, vou chamar de moral aqui, mas a moral particular. Você passa aquilo que você acredita e teus filhos levam isso para o resto da vida, dentro da história que eles constroem. E seja o porto seguro. O que é o porto seguro? É para onde você volta. Para dar o abraço, para receber um colo, para quando não tá legal. Isso. Encher de energia e ir pro mundo de novo. Gente, eu tô emocionado aqui com essa besteirinha. Já que vocês falaram assim, eu adoro o Porto Seguro. Mas é verdade. Mas é isso, Chico. Ai, bebezão! Já fiz uma catarse aqui. Meu bebezinhozão! Você acredita em terapia instantânea? Sim? Eu acredito. Achei muito forte que hoje você falou que conversou muito com a sua mãe depois da nossa primeira conversa. Olha como é importante falar sobre sexualidade. Vou fazer 62 anos, hoje foi... 61, amor. Ela que me enganou, ela falou 62, eu acreditei. Vou fazer 61. E hoje foi a primeira vez que eu conversei com a minha mãe sobre sexualidade. Falei sobre a conversa que a gente tive ontem, né? Que eu falei pra minha mãe, porque ela vai assistir o vídeo, ela vai ver esse também. E eu disse que a minha mãe me ensinou absolutamente zero de sexo. E a minha mãe, com toda a naturalidade, falou assim, mas como que eu podia explicar se eu não sabia nada também? Eu também não sabia, então o que eu ia dar pra você? E foi muito legal que a gente teve uma pequena conversa sobre isso, tal, de educação sexual e tal, mas
Já liberou, né? Olha que Olha coisa só. linda, gente. Falar. Eu conversei com a minha mãe hoje. A cura vem qualquer idade. É cura. E eu me sinto tão feliz, mas tão feliz com isso, porque esse é o meu sonho. Essa é minha prima. O meu sonho é esse, que as pessoas consigam falar sobre sexualidade aquilo que está escondido, que é Tá uma escondido, besteira. É. Pode para mim pode ser uma besteirinha, para você, nossa, falei para minha tudo, mãe, né? é tudo. É tudo, Tive já uma mexe. catarse com isso, de poder falar com a minha mãe 61 anos depois. Mas o momento que foi assim, quando uma pessoa se coloca de verdade, depois, aí ela pode ser um porto seguro mesmo, né? Foi nessa hora que pegou, eu falei, puxa vida, eu amo minha mãe. Ai, que lindo. Que lindo! E ela vai estar assistindo, tá, Chico? Que bacana. Então é isso que eu falo. A família é isto. Pai e mãe, seja pai e mãe natural, seja pai e mãe adotivo, seja as pessoas que você encontrou na tua vida para representarem este papel de pai e mãe. É para isso que a família serve, para ser esse porto seguro quando a gente precisa. Quando a gente é pequenininho, é o segurar na mão, é ajudar a atravessar a rua, é o falar, olha, não põe o dedinho aí que vai dar choque, é o alimentar, é o dar amor, é o tá passando aquilo que você acredita na vida para o teu filho, né? Mas quando o filho cresce, ele precisa experimentar, experienciar tudo aquilo que você fez também. Você também passou por isso, você experienciou, você experimentou. Você fez um monte de besteira, eu fiz um monte de besteira. Mas Quem assim, não fez? mas que legal que eu fiz, que bom, porque eu converso com os meus filhos e sempre conversei com os meus filhos sobre isso, né? E essa é a mágica das coisas. E eles tiveram a vida deles, e os nossos filhos têm a vida deles. E o legal é eles saberem que eles podem chegar lá e bater no teu quarto de madrugada e falar, mãe, puta, preciso conversar com você. Você tem um minutinho? E a gente amanhecer conversando, mesmo que no dia seguinte você levante muito cedo para ir trabalhar. É um Mas vai ser renovado por essa energia, bálsamo, né? isso é uma troca Revigorante. muito legal. Você saber que teu filho pode confiar em você, mesmo você não tendo respostas. Você fala assim, olha, não sei o que te falar, mas eu estou aqui para o que der e vier. Legal. Isso é ser o porto seguro. Isso é ser o porto seguro. E eu acho legal isso daí, porque os pais também me perguntam, tá bom, ok, entendi. Mas como é que eu vou falar com o meu filho sobre sexualidade? Como é que eu vou puxar o assunto? Como é que eu vou puxar o assunto? Bom, tem N maneiras de puxar assunto. Quando o filho é pequeno, você dá banho no seu filho. E você vai falando as partes do corpo do seu filho pelo nome. Você vai ensinando primeiro os nomes. O que é cada coisa, assim como você fala o dedo, a mão, o braço, o ombro, a cabecinha, o narizinho, você vai falar é mama, é peito, é vagina, é clitóris. Falou uma vez, você não precisa pedir para o teu filho decorar aquilo. Ele já sabe que a periquitinha tem um nome certo. Ela sabe que o peitinho, sei lá, Maminha, botãozinho, sei lá como que chamam, florzinha, tem um nome. Já falar sobre aquilo já é dissolver um monte de Dissolver coisa, um né? monte De de barreiras, coisa. né? Isso, então, o sei lá o que, o periquitinho, tem um nome, o piruzinho, é pênis, né? É saquinho, é bolsa escrotal, é testículo. Então, saber, eles já escutaram uma vez aquilo, tá bom. Você pode chamar do jeito que você quiser, carinhosamente, mas eles já têm aquela noção que aquilo tem um nome certo, que aquilo tem um nome que é dado, pelo menos, né, cientificamente para a coisa. Então, e você vai falando também, olha, é gostoso, mamãe está dando banho, papai está dando banho, isso e aquilo. Agora, se alguém quiser vir pegar em você, passar a mão em você, veja bem, conversa com a mamãe se isso acontecer, você fala que tem mamãe, você fala que tem papai, e aí você vai ajudando as crianças também a evitarem assédios. Sim, Assédios, muito sério. que é uma coisa séria. Mas muito cuidado nessa hora, porque muita gente, com essa história de pedofilia, né, com essa história do abuso das crianças,
as pessoas às vezes acabam passando tanto medo na criança que não pode chegar perto do pai. E aí o pai põe no colo e aí já fica, não posso ir no colo do meu pai. Ou o pai fica com tanto medo de chegar que ele não abraça mais a criança, ele não pega a criança, ele não dá banho mais na criança. Então, um cuidado muito grande entre o carinho, a orientação, o contato. E a outra coisa que é um desvio, né? Um transtorno, é uma outra situação. Então, você estava falando que nominar, né, as partes e Ajuda. tal, ajuda na questão do assédio. Como? Eu não vejo Porque como. muitas vezes os assediadores, eles usam palavras que as crianças não conhecem. Aham. E quando a criança não conhece, ela é curiosa. Ah. E uma vez você colocando o nome, é legal ela saber o nome e saber o que pode e o que não pode fazer. E o que é em troca de favor, em troca de doce, em troca de outros prazeres. Durante um simples banho, você pode passar um monte de coisa para sua criança. Tá. Porque daí ela vai satisfazer a curiosidade fora, sendo que ela já podia ter descoberto dentro de casa. É isso, né? Isso. Tá. Você sabe que eu tive uma professora de 5ª série, eu não sei se era de ciências ou português, na 5ª série. E as crianças, nós lá, tinha muito xingamento, sabe? Buceta, não sei o quê. E ela falou, por que vocês estão se xingando tanto com palavras que se referem ao corpo humano? Sim. E aí ela escreveu todas na lousa. Muito legal essa E foi professora. falando, isso aqui é tal Muito coisa, legal. isso aqui é tal coisa. Então tem os termos, as palavras que são realmente os nomes e tem outros que são formas feias ou pejorativas de se referir à vagina ou ao pênis do homem. E vocês estão se xingando com palavras do que se refere ao corpo humano. Uhum. Vocês estão se xingando com pedaços do corpo de você vocês. mesmo. Olha que coisa mais sem sentido. Eu nunca esqueci essa aula. Que linda. Foi uma grande Tua professora. ideia. Eu estava na 5ª série, então eu devia ter o quê? Os professores 11 anos. podem aproveitar esse exemplo para estarem lidando sobre esse assunto com as crianças em sala de aula. Muito bacana. E tem outros exemplos. Por exemplo, muitas vezes tem 2 animais em casa e eles vão copular lá, eles vão transar, né? Eles vão se relacionar sexualmente. Muitas vezes, eu sei porque são perguntas que também os pais me fazem. Nossa, estava lá o cachorrinho com a cachorrinha e eu arranquei minha filha da sala, eu arranquei minha filha do quintal. Meu filho perguntou o que estava acontecendo e eu falei que eles estavam brigando, né? Eles estavam, nossa, vou bater, vamos jogar água, vamos... como se fosse... Passaram o super bonder, ficaram grudados. Ficaram grudados. Então, aproveite, seu filho tem 3 anos de idade, não tem problema, explica que aquilo é um relacionamento sexual, que aquilo é uma troca de carinho. Explica da maneira que você encontrar como bonita, como legal, como gostosa. Com amorosidade. Com amorosidade para as crianças. E fala, e aproveita e fala, olha, relacionamento sexual é uma coisa para adulto, não é para criança. Prima, eu vou te perguntar uma coisa, coisas que eu vi acontecendo quando eu lidava com crianças também, que eu trabalhei com crianças e adolescentes há muito tempo. Tá em casa, a mãe tá em casa, filhinho foi tomar banho, já toma banho sozinho. Entrei no banheiro, vi meu filhinho lá mexendo no pintinho. O que eu faço? Então, nosso corpo, se ele estivesse mexendo no pezinho dele, o que você ia fazer? Achava super normal. Achava super normal. Então, ele mexer no pintinho dele também é normal, porque é prazeroso, é legal, é gostoso, é uma descoberta do prazer. Agora, o seu filho não tira a mão do pintinho, não tira a mão do pênis dele o tempo todo, a hora inteira, na televisão, na sala. Com as visitas em casa. Com as visitas em casa. Vamos colocar seu limite, falar assim, olha, chama o teu filho e fala assim, olha, é legal, é um lugar onde você sente gostoso, que faz você sentir uma coceirinha, faz você sentir uma coisa gostosa, dá vontade de ficar com a mão, mas não é para toda hora. Não dá para ser na frente dos outros. Existe uma coisa que se chama respeito. Então, vamos exercer isso daí. Intimidade. Intimidade, é uma coisa íntima. Você vai lá no banheiro fazer xixi, você vai fazer cocô, você não vai no meio da sala, no meio das visitas fazer isso, vai? Por que não?
Por que não? Por que não? Por que não? Que Me foi responda, ensinar. por que não? Ah, porque o cocô é fedido. Então, mas assim, porque é íntimo. É uma intimidade. Então, pega a sua intimidade gostosa, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas usa essa intimidade gostosa num momento gostoso e íntimo seu. Ó, eu dei o exemplo do menino, mas é a mesma coisa com a menina. Sua filhinha de 3 anos tá lá, pode ter visita, pode ter no banho, e ela tá lá, fazendo massaginha, fazendo um gostosinho lá na bonitinha dela. Bonitinho. Tanto faz, pode ser, tanto faz menino ou a menina. É a Sim, mesma é a coisa, a mesma orientação, coisa, a é a orientação é mesma. igual. É igual. É igual para meninos e pra Acontece meninas. com os dois, Por que acontece com os dois? Porque somos seres sexuais, não é só o homem que é um ser E você sexual. deu uma explicação muito legal no nosso papo. Mas isso é um ato sexual? Não, Não. O que é isso? isso daí é uma forma de você sentir prazer. E o prazer é gostoso. O maior órgão sexual que nós temos, sabe qual é? A pele. A nossa pele é o maior órgão sexual que nós temos. Explorem. E você deu um Claro. exemplo muito legal, porque você falou que na criança não existe a erotização. Não, quem erotiza a criança é o adulto. É o adulto. São os estímulos externos que não são para a idade daquela criança. Isso é importante os pais perceberem, que são os pais que vão dando umas roupinhas de adulto, que vão estimulando a dançar umas danças que são adultos que dançam para que eles reproduzam. Sim. Os pais é que estimulam. E despertando a curiosidade, não respondendo as perguntas. Exatamente. Fazendo com que eles procurem eu outro lugar. escutei. Não, o filho levanta, já pergunta. Estou lembrando perguntas que me fazem, conforme vocês falam, né? Nossa, meu filho hoje veio perguntar para mim, porque ontem à noite eu estava transando com meu marido lá, ou com meu namorado, ou com meus ficantes, sei lá. Eu estava transando no quarto e a gente fez muito barulho. E meu filho ficou assustado e hoje ele veio perguntar para mim o que estava acontecendo, que ele ficou com medo, o que estava acontecendo. Aproveita esse horário, esse momento e explica para teu filho o que é namorar, o que é o estar junto com outra pessoa, o se entregar para o prazer, que é uma coisa gostosa, porém é uma coisa de adultos, né? E que é uma coisa normal. Quando ele for adulto, ele também vai passar por isso ou não, depende da escolha dele. Sim. Mas que é uma coisa de adulto, é um prazer, uma coisa boa, não é briga, não é discussão, não é uma coisa feia, não é uma coisa doída, não é uma coisa nada disso, é uma coisa legal. Primeiro, com 3 para 4 anos, lá no sul, fui falar pra vizinha que eu tinha muita dó da minha mãe. Porque meu pai batia muito nela de noite. Eu escutava ela gemendo. Eu escutava ela gemendo toda noite. Gritava de E noite. o que tua vizinha falou pra você? Ela falou pra minha mãe, perguntar pra mim se ela tava apanhando meu pai. Aí a sua mãe foi A falar minha com mãe você. falava que ela ficava brincando com meu pai de noite, que ele brincava, beijava, brincava. Isso. É um jeito legal de Então, falar, é um tá jeito brincando, legal, né? tô brincando, tô namorando, tô sentindo Que gostoso. eles brincavam, beijavam, que era a brincadeira deles. E aí falar, olha, quando a mamãe faz cosquinha em você, não é gostoso? Você não Ah, é grita? gostoso, você não grita? Ai, grito. Então, a gente tá fazendo uma cosquinha e tem uma cosquinha que é só adulto que faz. Né? Tem coisas, tá? Mas quando você fala pra criança e ela entende aquilo, pra ela tá bom. Tá bom, ela não pergunta mais. E lógico, os adultos que se estão vendo que estão fazendo muito barulho e tem uma criança por perto, É, maneira, né? tomem um certo cuidado, porque Ou bota isolamento nas não portas. é despertar, ou transem uma hora que a criança não Não esteja tá em em casa. casa, Tá né? dormindo. Então, também tenham essa coisa assim de respeitar essa criança. Não Pensem vamos nisso. erotizar a criança antes do tempo. Porque a criança vai ouvir e vai Vai, e vai imaginar querer. alguma coisa. Ela não sabe o que está acontecendo, Sim. né? E tranquem sempre a porta. Eu falo, tranquem a E porta. ensinem seus filhos a Na baterem porta. e esperar abrir. Abrir. E por via das dúvidas, tranque a porta. É. Porque a criança às vezes bate e abre. Então, tranca a porta e Isso. explica que o quarto do casal é um lugar de namoro, é um lugar reservado para o casal, por isso tranca. E uma ótima coisa também é bater no quarto da criança. Sim. É, dá o exemplo, né? É, Claro. meus pais sempre tiveram É. isso, que era uma coisa muito legal.
Então, são situações que você vai, do dia a dia, que você vai explicando para o teu filho. Você está assistindo televisão, passa uma cena ou passa alguma coisa, aproveita aquele momento. Se você percebeu que porque a criança regala um olho desse tamanho, percebeu que despertou a curiosidade, conversa sobre o assunto. O que aconteceu? O que você achou? E uma coisa muito séria, prestem atenção e tomem cuidado com os computadores, porque as crianças entram em sites. Hoje em dia não precisa colocar o nome voltado para erótico, sexual, sexo, para aparecer alguma coisa pornográfica. Então, às vezes é um nome qualquer. Está associado, mas não diretamente. Não né? diretamente, às vezes é uma cor, amarelo, pronto, aparece um vídeo erótico e as crianças assistem. E já tive muitos casos de pais me procurando no consultório, por quê? Porque a criança estava estranha, isso e aquilo, e aí foram ver e elas tinham assistido um vídeo erótico, ou erótico nem é tanto problema, o pornográfico é o maior problema, né? E, quer dizer, o outro também é problema, tá? Porque não é para criança. Mas que a criança começou a mudar o jeito dela ser, começou a assustar, não dormir à noite, até os pais descobrirem, através da mãe de uma amiguinha, que a criança tinha visto um vídeo pornográfico e depois chamou a amiguinha, mostrou para a amiguinha e a amiguinha contou para a mãe. Foi assim que eles descobriram. Então, como é que os pais fazem para, vamos dizer, manter um certo controle sobre isso exatamente que nós estamos falando? Olha, na minha simples visão, pequena visão, limitada visão, não sei como é que eu falo isso. Mas é a sua, vamos. É a minha visão, né? Criança não é para fazer busca livre no computador. Não é. Não é e não é. Eu vou remeter a uma situação antiga, que não existe mais, porque não existia computador na época. Apesar que acho que já existia computador, mas não desta forma. Eu limitava muito o que meus filhos assistiam. Então tinham os programas de televisão que eles podiam assistir, tinham os desenhos que eles podiam assistir, tinham os filmes que eles podiam assistir, e eu não assistia novela à noite nos momentos que eles estavam acordados, porque eu não queria que eles assistissem. Na minha visão, quando eu criei meus filhos, eu achava que novela não era, não estou falando nada de beijo, abraço, amasso, não é nada disso. Eu achava que a história de uma novela não era legal para eles ficarem perdendo tempo. Era um conteúdo adulto, né? Perdendo tempo assistindo uma novela. Então, eu não assistia novela. Eu assistia filmes, brincava com eles, eu assistia coisas com eles e assistia novela, mas as novelas que passavam mais tarde, quando eles já estavam dormindo. Então, Magna, você falou uma coisa muito importante, você estava com eles. Eu estava com eles. Isso tem que acontecer. Tem que ter esse tempo de qualidade com os filhos. E olha, eu lembrei de uma coisa muito engraçada, porque passou aquela novela que tinha Dança do Ventre, como é que era o nome da novela? Caminho das Índias. Caminho das Índias, sei lá, não me lembro se era. Como é que eu sei isso? Eu não me lembro exatamente se era essa novela. E meus filhos queriam muito assistir, porque os amiguinhos todos assistiam, as amiguinhas isso todas. É complicado, né? E eu falava assim, não vai assistir. E aí a questão de uns 3 anos atrás, acredito eu, passou na sessão, naquela novela. Que passa de novo. Vale a pena ver de novo. E aí passou essa novela. E os dois chegaram para mim e falaram assim: pronto, agora nós vamos assistir essa novela. A vingança. Vingança. Os dois já adultos, né? Os dois adultos assistiram Caminho das Índias, né? Eu acho que era essa. Gente, mas olha, a novela que fosse. Mas foi uma coisa assim. Eu acho, criança já vai para a escola. Toda criança dificilmente não tem tarefa, então tem tarefa. E na tarefa muitas vezes está incluído algum trabalho no computador. Então já tem o uso do computador para completar a pesquisa de tarefa. Então tem horário de estudo em casa, está incluída a tarefa e essa pesquisa de computador. Fora isso,
Criança tem que brincar, Brincar. conviver com outras crianças, correr, pular, saltar, rolar. É muito importante para o desenvolvimento de toda e qualquer criança. É Tem verdade. que sair para a rua, tem que conviver, tem que brincar. Tá morando num prédio? Vai lá para baixo, vai brincar, chama os amiguinhos. Não é para ficar preso em casa, é para respirar, é para conviver, é para aprender, porque isso é aprendizado. Tem que conviver com as pessoas. Se aprende muito convivendo com criança. Criança precisa de outra criança para aprender coisas de criança. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, assim, é a maneira que você acredita. Muita gente me criticava. Mas que besteira! Nós estamos não sei em que ano e você não deixa seus filhos Porque assistirem. fazem a babá eletrônica, a televisão é babá. Pois é, né? mas ela tava junto com os filhos, Claro. Né? E eles falavam assim, mas na casa da vovó a gente assiste. Bom, lá não é a minha casa. Você estava disposta a Lá não formar era a minha casa. seus Na filhos. minha casa, eles não assistem. Depois eu chegava para minha mãe, se minha mãe estiver assistindo, ela vai lembrar. Eu falava, mãe, eu não quero que eles assistam novela. Olha, eu conheço os filhos dela, eles são ótimos. Alguns, você conhece todos? Dois, a Magda, né? a Magda tem, ó. Tem mais? Ah, eu não sabia. São 5. É? Mas você teve mais 3 que eu não conheço? É. Mas saiu de você? Não saíram Ah. de mim. Né? Eles já eram filhos. Quando eu conheci o pai dos meus filhos, ele já tinha 3 filhos. E aí foi eu acho que um grande reencontro na realidade, né? Porque eles eram pequenininhos e a gente passou a ser uma família legal. E depois eu tive os meus 2 filhos naturais, mas não vejo tem diferença. diferença entre uma coisa e outra, né? Porque o amor é amor. Amor Não tem. É incondicional. é incondicional. Amor é uma coisa que transcende qualquer Vínculo biológico. vínculo biológico. É verdade. É um dia você podia falar sobre isso, porque eu acho que pode também ser uma coisa legal para muita gente. Posso fazer pergunta? Uma outra pergunta? Claro. Então, prima, você tinha comentado, vou só relembrar. Sou mãe. Eu posso beijar meu filho na boca? Ai, peraí, vira pra cá, sai, para o marimbondo. É certo? É errado dar selinho na boca de filho? Então, isso é uma outra pergunta que me fazem muito, né? Principalmente porque as crianças, às vezes, na casa de outros coleguinhas, ou às vezes na casa do tio, da tia, primos, né? Ai, fulano lá na casa dele beija na boca, eu quero beijar na boca também. Lembrando que beijar na boca é dar selinho, não é beijo de língua, gente, pelo amor de Deus, né? E toquinha. Gente, eu fiz... Não, pelo amor, né? Não, então, mas assim, é o selinho. Então, Eu penso com meu pai, falo... Ai, gente! Eu não penso, não. E aí eu Você que sou falo... mãe? Eu falo para os pais exatamente isso. O que é legal para você? Porque se você achar que não tem nada a ver dar um selinho no teu filho, na tua filha, tá tudo bem, gente. Não tem problema nenhum. Agora, se você for fazer isso, porque o teu irmão, tua irmã, a outra família, o amiguinho do filho faz, a outra família faz, e você vai fazer com aquele negócio, ai, aquela culpa, ai, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado? O que é? Você vai passar pro teu filho essa coisa Vai passar uma coisa Constrangida, esquisita, né? ruim, esquisita. Não é natural. Não é natural. Então, se você acha natural, pode fazer, não tem problema, né? Você não está erotizando a criança por dar um selinho na criança. Aquilo pode ser uma coisa natural. Mas é importante você falar que na sua família, você, papai, mamãe, os irmãozinhos, a gente tem o costume de dar o selinho, né? Mas é legal entre a gente. Não dá para ficar dando selinho em todo mundo que você encontra na rua, nem nos pais dos coleguinhas, nem nas pessoas que você conhece, nos amiguinhos. Aqui é uma coisa carinhosa nossa, não é um segredo nosso, é uma coisa carinhosa nossa, é uma maneira, não tem tantas famílias que têm um assobio
que eles se chamam, que é o assobio da família, ou um jeito de tocar a mão, de cumprimentar, né? um código. Então, esse nosso código é um carinho que a nossa família desenvolveu. Ponto. Então, sobre o que você falou, se você tiver dúvida, eu sempre faço esse exercício, assim, observa o pensamento que você está naquele momento, né? Você faz, sabe, e de repente você fala, mas por que eu estou fazendo isso? Olha o que você está pensando, né? O que você está sentindo naquele momento. Aí você vai ter elementos para lidar melhor com a situação, né? Eu achei legal você falar do sentido, porque além do pensamento... tem isso também. Porque às vezes você está pensando assim, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal. A mente engana às vezes, né? E você está travada em relação àquilo. E a criança, eu lembro que eu falo do sensorial, a gente passa muita coisa pelo sensorial. Pelo toque, né? Às vezes eu estou falando uma coisa e eu estou expressando através do meu corpo outra coisa. Então tem que ser uma coisa que... É a mesma coisa a história do banho junto. Muitas perguntas também em relação a, olha, a gente pode tomar banho junto com os filhos? E eu volto a pergunta para os pais, tá, como é que é isso para você? É natural? Ou você vai, porque eu falei que é natural, você vai lá, vai entrar no chuveiro querendo que aquele banho dure 2 segundos... Você está super constrangido. Super constrangido em relação ao filho. Não faça. Ah, mas meu marido acha legal, normal, e eu não gosto. Se o seu marido acha legal, acha normal, e ele se sente de uma maneira à vontade com os filhos, deixa o teu marido tomar banho com os filhos. Você não toma, se você acha que não é legal. E se teu filho te questionar por que você não toma, você fala, olha, porque eu fui criada de uma maneira diferente, e isto para mim ainda, eu acho legal isto acontecer... Eu acho legal, eu penso que é legal, eu acredito que é legal, mas eu não consigo ser assim, de uma forma natural. E você mostra que a gente respeita aquilo que a gente sente, né? E essa história do banho, 2 perguntas que me vieram à cabeça agora, né? A primeira é que os pais falam, ah tá, e quando que a gente sabe que é hora de não tomar mais banho junto? Então, não tem essa hora que a gente sabe. Se o adolescente... Isso geralmente é pergunta de pais de adolescentes, né? Olha, já está na hora de eu parar de tomar banho perto da minha filha? Isso é uma coisa, se é natural dentro daquela família, a coisa ou acontece de uma maneira natural, o próprio adolescente passa a não querer estar junto dos pais, né? Ou é uma coisa conversada. Olha... Os pais, olha, a partir de agora eu já não estou mais me sentindo à vontade para tomar banho com você. Às vezes entra, já fecha a porta do banheiro. Já fecha a porta. Então, mas que seja conversado aquilo, olha, legal. Fique tranquilo. Fique tranquilo, tá tudo certo. Então, essa é uma pergunta que me fazem sempre. E a outra pergunta, já me fizeram muitas vezes, é assim, o pai está tomando banho com a filha. Já aconteceu com os meninos também, mas geralmente são os pais com as filhas, né? Olha, eu tô lá tomando banho com a minha filha e de repente a minha filha quer pegar no pênis. O que eu faço? Deixo pegar, não deixo pegar? O que é? Né? E eu acho legal os pais que estão abertos para isso, né? Colocar, olha, isso aqui é um pênis, isso aqui é um órgão do papai, assim como tem o seu órgão, explicar o órgão da menina, né, da menininha, mas esse aqui é do papai, é para o papai tocar, ou quando papai e mamãe namoram, a gente pode brincar, mas você é com você, isso é uma coisa do nosso corpo que a gente vai brincar com a gente mesmo. E ponto. Não é para ficar estimulando esses toques. Nem para fazer um terror. E nem para fazer um terror disso. Porque se fizer terror, depois ela vai descobrir por outros Então, caminhos. assim, sempre na conversa. E a questão do tá certo e tá errado é a maldade, ou é o medo, é a aflição que a gente coloca nessa situação. E entender que a criança não está erotizando. Não ela está erotizada. Curiosa, ela está quer só aprender. Curiosa. E se ela está satisfeita com aquilo, com aquela resposta, a criança respeita demais. Sempre. Que mais que vocês querem saber sobre? Eu tô vendo que vocês, nesses assuntos, talvez por vocês terem filhos, né? Vocês têm muito mais colocações, vivência, né? E podem falar melhor. Eu me sinto tão limitado nesse ponto. Muita coisa que a gente viveu, mas eu sempre tive para quem perguntar, meu pai e minha mãe.
E eu nunca fiquei com dúvidas. Por exemplo, eu lembro que no meu primeiro namorado mesmo, eu pensei que eu estava doente, porque minha calcinha ficava molhada. Ficava abraçando, beijando, abraçando, e minha calcinha ficava molhada. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, é engraçado, porque eu só tenho corrimento quando eu tô beijando e abraçando. Aí minha mãe conversou com meu pai. Meu pai que era professor da minha mãe. Ah, aí ela ia perguntar pro seu pai? Ela conversava com ele. Aí ele falou assim, olha, eu acho que não é caso de médico, né? Eu acho que ela tá ficando excitada e tá tendo lubrificação. Aí minha mãe foi comigo e falou, filha, porque você já tá ficando excitada. Você tá beijando e abraçando e já tá tendo desejo de ficar com ele. Então isso é normal, fique tranquila. Então, isso é Porque uma eu achei que eu coisa tava doente. fantástica de conversar com os filhos. Então, eu volto a falar que os pais falam para os filhos para evitar filho. Cuidado na transa, porque pode engravidar. Então, associa o relacionamento sexual com uma gestação, com uma gravidez. Esse foi o meu caso. Sim. Eu acho que eu atrasei muito isso por conta. Eu falei assim, nossa, e se eu gerar um filho aí nessa história? E foram Então. obrigadas a Eu tinha casar. terror disso. Eu tinha E terror. tem muitas pessoas que desenvolvem traumas e depois não conseguem se relacionar sexualmente com alguém e aí comprometem também a parte afetiva por não conseguir se relacionar sexualmente com alguém e não sabe mais por quê. E a gente vai buscar e é um trauma de educação, é um trauma de medo, está associado, o relacionamento sexual está associado tão fortemente a uma gestação, uma gravidez, que a pessoa tem medo e não sabe que isso está lá. Foi o meu caso mesmo. Está lá atrás. Então, essa conversa que sua mãe teve com você é uma conversa de prazer, é uma conversa extremamente importante que raríssimas vezes os pais têm com os filhos. Olha, o menino tem o pênis fica ereto, né? Fica durinho lá, e a menina tem uma lubrificação vaginal, fica molhadinha, é gostoso, é legal. Então, esse é um conhecimento do próprio corpo que traz empoderamento para a mulher. Assim como o homem é muito visível, né? A ereção é uma coisa extremamente visível. E a lubrificação da vagina não é visível. Assim como a lubrificação tem outras mudanças na vagina, né? Em todo o períneo. Mas não é visível. Então, às vezes, as mulheres acham que é uma coisa... Doença. É uma doença, um corrimento, porque as mulheres Porque têm acontece também... muito, né? Corrimento em mulher. Mas é um assunto muito legal para falar com os filhos. Muito bacana mesmo. E aí esses filhos crescem, e aí vamos deixar dos filhos, né? Já que você não se sente confortável para falar. Não, eu só estava observando como que vocês têm tanto assunto e pra mim eu vejo que vocês falam com muita propriedade sobre a coisa, porque vocês tiveram experiência e eu não tive, Mas né? não é só Chico, filho. nós temos muito assunto sempre, todas as vezes, Não é porque tá falando disso, né? sobre tudo. Mas a gente também sempre conviveu muito com adolescente, com jovem. É Eu verdade. tinha alunas novinhas que vinham perguntar assim pra mim, professora, se eu for no ginecologista e a minha mãe for junto, e ele vai contar pra ela que eu não sou mais virgem? Se eu pedir pra ele não contar pra ela e pedir algum remédio anticoncepcional, ele vai contar pra ela? E eu falava para elas, olha, tem um sigilo profissional, mas se você estiver doente, você é menor de idade, ele vai precisar conversar com ela. Uhum. Então, eu convivia demais com isso. Eles vinham trazer para mim, professora, tô grávida. Sim. 12 anos, 13 anos. Então eu conversava demais com minhas E é meninas. muito legal se os professores estiverem escutando, porque quando a gente fala em palestra, eu dou muita palestra em escolas, falo com adolescentes, né? E a gente fala exatamente isso. Se você tem uma dúvida, eu sempre falo isso, procure primeiro teu pai e tua mãe. Procure aquelas pessoas da família, porque família ama, né? Se você achar que não tem condições de falar com o teu pai, com a tua mãe, não fique com essa dúvida e não vá buscar informação que muitas vezes não é legal. Procure um professor que você confia, uma professora que você confia na escola. Se abra, se coloque, procure, porque um professor a gente espera, né? A gente acredita
que o professor vai trazer, se ele não tiver informação, ele vai buscar essa informação e vai trazer essa informação para o adolescente, para o aluno. E muitas vezes vai ser um mediador entre você que está com essa dificuldade, ou está grávida, ou está com algum probleminha, alguma situação, entre você e a sua família. Porque às vezes o adolescente tem medo do pai e da mãe, ou acha que os pais vão expulsar de casa, enfim. Muitas vezes esse professor ou essa professora vai ser um mediador, vai ser aquele que vai ajudar nessa conversa e vai ajudar a estabelecer a paz. E através dessas, muitas vezes dessas palestras, que eu falo que não são palestras, eu falo que é conversando sobre, né? Porque os adolescentes, no final, muitos me procuram lá. Eu posso falar 5 minutos com você? E eu sempre abro para... eu peço para passarem papéis com caneta, que eles escrevam, não precisa colocar o nome, se identificar, eu peço só que escrevam a pergunta, se é menino, se é menina e a idade, né? Se tem uma variedade de idade, então eu peço para colocar. E eu respondo todas as perguntas ali. E muitos me procuram depois na saída e falam, viu, preciso falar com você, eu estou grávida já de 6 meses, toda amarrada, toda apertada, não contei em casa, ou já sofri um abuso sexual, como é que eu faço, o que acontece, nunca falei isso para ninguém, ou outro, tô com dúvida, o que eu faço, transo, não transo, faço. Então essas perguntas, quando alguém abre um canal para falar sobre sexualidade ou relacionamento sexual ou prazer, os adolescentes estão ali borbulhando de perguntas, né? Borbulhando de Você sabe que na escola, eu sempre acreditei, eu gostaria muito que acontecesse uma escola, uma sala com aula para pais. Sim. Para ajudá-los a conversar sobre os filhos, com alguém orientando, talvez uma sexóloga, orientando como lidar com a adolescência, com a sexualidade, como ajudar esses filhos. Sem dúvida Eu nenhuma. acho muito, acredito muito que os pais precisam de ajuda para que esses filhos fiquem bem. Acredito muito nisso. Então, eu sempre sonhei com uma escola de pais. Muito bacana. E assim, lembrei das palestras e lembrei das perguntas dos adolescentes, né? E aí, uma das perguntas que me fazem muitas meninas me fazem, e a gente falou no outro vídeo um pouquinho sobre a falta de desejo feminino, né? E a falta de prazer, a falta de orgasmo feminino. E as meninas vêm e falam, olha, transei, mas é muito chato. Transei e eu achei que era uma coisa super do outro mundo e achei assim muito nada a ver. Não senti nada, não vi nada e a gente volta para aquela parte da masturbação, do conhecer o corpo, né? Os meninos têm uma facilidade são ensinados são permitidos, né, desde muito cedo se masturbar e as meninas não, a não tocar o seu corpo. Então as meninas não se masturbam, elas não conhecem como que se desenrola, como se desenvolve o prazer no seu próprio corpo. Então é importantíssimo, eu falo para as meninas, né, que é importantíssimo, primeiro, olharem, pegam um espelhinho, se olhem por baixo, vejam como que é o teu órgão sexual, vejam como acontece, abram, toquem, vejam, explorem e se toquem e busquem as áreas de prazer que são inerentes a todo mundo tem prazer. Né? Então, a partir do toque, a partir da masturbação, que as meninas também vão encontrar essa forma de chegar ao orgasmo. E no corpo da mulher tem tem um órgãozinho chamado clitóris. E esse órgãozinho, ele está ali ele não tem outra função no mundo a não ser dar prazer. Ele é ali para que a mulher sinta prazer. E o toque nesse clitóris é uma das formas da mulher chegar ao orgasmo. Vamos deixar isso para o próximo vídeo? Sem dúvida. Porque eu acho que aí tem muito história. Vai dar um vídeo enorme, então, só falando disso. Se der tempo, amanhã a gente fala sobre masturbação masculina e feminina. Ok. Certo? Certo. Muito jóia hoje. Gente,
Bom, então eu gostaria de saber se hoje vai ter trilha sonora. Sonora. É, Vai, né, Vamos, prima? por que não? então. Vamos buscar um violão. Aquilo? É. Venha minha mãe, venha vendaval de saia, com a sua cruz e o seu poder, cura toda dor e toda mágoa, bota essas águas pra correr. Venha minha mãe, venha vendaval de saia, com a sua luz e o seu poder, Venta e cura toda dor e toda mágoa, bota essas águas pra correr. Epa, rei, santos raios, epa, rei, santo tempo, epa, rei, que gira no terreiro, epa, rei, santos, epa, rei, santos raios, epa, rei, santos tempo, epa, rei, que gira no terreiro, epa, rei, santos ventos. Bota suas asas solitárias, a coruja branca pousou no terreiro, vem rezar o fogo com tabaco, regar a raiz desse cruzeiro, bota suas asas suindárias, a coruja branca pousou no terreiro, vem rezar o fogo com tabaco, regar a raiz deste cruzeiro. Epa, rei, santos raios, epa, rei,